Povo de Deus, mais uma vez, eu os saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia comigo. Apocalipse 19. Podemos ler a partir do versículo 1, por favor. Depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação, glória, honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo o sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Amém. Amém. Assentai-vos, por favor. Irmãos, eu preciso concluir a mensagem de ontem. Amém? Eu disse ontem, enquanto eu pregava, que se não desse para a gente concluir ontem, eu concluiria hoje. É bom pregar pouco, porque aí o povo fica querendo ouvir mais. Então, ontem, se eu pregasse muito, pouca gente gostaria de ouvir mais hoje. Como eu já disse, Apocalipse é o livro das revelações, e como vocês também sabem, revelação, conforme diz o versículo 1, do Pai ao Filho, do Filho ao anjo, do anjo a João e de João à igreja. Capítulo 1 a 3 é um livro dedicado às igrejas locais, situada na Ásia, hoje Turquia. No capítulo 4, João experimenta o que nós vamos experimentar no arrebatamento. Do capítulo 5 ao capítulo 18, a igreja não é citada na terra, digo igreja, essa igreja que antecede o arrebatamento. Deus levantará-se um povo que o representará. As 2 testemunhas, 144 mil, ainda anjos que pregarão o evangelho eterno desde os céus. Porém, os irmãos sabem que sempre houve um sistema que se opõe a Deus. Existe o mundo criado por Deus, globo, existe o mundo criado por Deus, humanidade, mas existe um mundo sistema de que o diabo se vale para demonstrar seu ódio contra os princípios de Deus, e é um sistema organizado. Não pense que o diabo é bobo, não pense que o diabo é bobo. Já vi alguém dizer: o diabo é bestalhado, a gente que é inteligente. Não, quem pensa que o diabo é bobo é mais bobo do que pensa que ele é. A Bíblia não diz que ele perdeu a sua sabedoria, não, ele se corrompeu. Sua sabedoria, sua inteligência para o mal é uma coisa estrondosa. E dentro desse sistema, nós entendemos pelo Apocalipse que existem pessoas, seres, governos, países, cidades que se entregam ao domínio satânico, ao domínio anticristo. Os irmãos sabem que a expressão anticristo tem 2 significados: opositor ou no lugar de, alguém que é contra ou um substituto. E tem anticristos dentro da igreja, como Judas no rol dos discípulos. Tem gente
que se diz de Deus, mas estão a serviço de Satanás. E existem coisas anticristãs ou anticristo que substituem Cristo na vida de muitas pessoas. Quando você chega no Apocalipse, você vê uma mulher chamada de a meretriz ou a prostituta, no capítulo 17. Depois ela é apresentada no capítulo 18 e 19 como cidade. E depois você vê a igreja sendo apresentada como noiva. A igreja é apresentada como noiva a João, no capítulo de número 21, mas também é chamada de esposa. E no capítulo 19 também a igreja é chamada de noiva, contrastando. Que você percebe que o sistema que se opõe a Deus é chamada de prostituta. E é chamada de cidade, a Babilônia. E aquela que ama a Deus, que é a igreja, uma república de pessoas que se opõem a Deus, é a Babilônia. Uma república de pessoas que amam a Deus é Jerusalém. A sociedade que se opõe a Deus é chamada de prostituta. A sociedade que ama a Deus é chamada de noiva. Então, o Apocalipse, em alguns momentos, tem o anjo ao lado de João para lhe explicar o que é que ele está vendo. Capítulo de número 1, ele vê as estrelas e ele vê os castiçais, ele fica confuso e alguém lhe diz: as estrelas são os anjos de cada igreja e os 7 castiçais são cada igreja para as quais você escreverá. Quando a gente chega no capítulo de número 17, João diz assim: veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Quando você lê o capítulo 21, versículo 9 diz: veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, quem sabe é o mesmo, cheia das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei. Perceba a semelhança da expressividade desse anjo. Primeiro diz: vem, mostrar-te-ei a condenação da prostituta. Agora no capítulo 21 o anjo diz: vem, mostrar-te-ei a esposa, a noiva do Cordeiro. Então a eles são apresentadas tanto a prostituta, sistema que se opõe a Deus, quanto a noiva, aqueles que amam a Deus. Versículo 10 do capítulo 21, levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Volte para, isso aqui falando da noiva, volte para o capítulo de número 17, quando diz: vem, 1, mostra-te a condenação da grande prostituta. 2, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com vinho, o prazer da sua prostituição. Levou-me a um deserto para ver a cidade, a Jerusalém, a noiva. Ele é levado a um alto monte. Para ver a Babilônia, a prostituta, ele é levado ao deserto. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que tinha vários nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Se você ler o capítulo 13, não precisa ser agora, se você ler o 13, você vai ver que é o anticristo. O capítulo 17, 1 está dizendo que ela é uma grande prostituta, falando de seu alcance. Prostituta porque se trata de infidelidade. Há uma religião aqui, porque para Deus há infidelidade onde houver religião, porque as religiões usam o nome de Deus e as falsas usam o nome de Deus para o seu próprio prazer. Ela está assentada sobre muitas águas, capítulo 17, versículo 1, e as muitas águas são explicadas no versículo 15. E as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, por favor, preste atenção em mim. Será um sistema, já teve esse sistema, ainda existe esse sistema, como eu falei ontem para quem estava aqui. E esse sistema é apoiado por muitas pessoas. Versículo 3 é apresentado o lugar de onde João enxerga. Versículo 4, a aparência de riqueza.
Versículo 5, na sua testa estava escrito o nome mistério, porque a maioria das religiões ligadas ao sistema que se opõe a Deus, elas trabalham em algum tipo de ocultismo. Mistério. A grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Até aqui João a vê, por favor, até aqui João a vê com vinho, que é capaz de embriagar e seduzir. Depois, no versículo 3, João vê belas vestes, que também é capaz de seduzir pela aparência. Depois, João ainda diz, 4, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. São coisas belas que também seduzem. Olhe que o diabo não é bobo. Ainda diz assim, e tem na mão um cálice de ouro. Quem é que não gosta de olhar para um cálice de ouro? Só que dentro deste cálice tem abominações e imundícia. É assim, com o diabo é assim, serpente, belo por fora, venenoso por dentro. O copo é de ouro, a aparência é bela. Se veste até igual nós, terno, gravata, Bíblia. Tem o evangeliquez. Deus é bom, aleluia, louvado seja Ele. Tem o evangeliquez. Mas a hipocrisia é realidade. É igual o anticristo e o falso profeta do capítulo 13. Tem uma aparência de cordeiro, mas a voz é de dragão. É assim. O que é isso aqui? O mundo. O que é essa mulher? O mundo. O que é essa cidade? Um sistema organizado que se opõe aos propósitos de Jerusalém e está nos seduzindo, e não é de forma feia. Não pense que o diabo te seduzirá com coisas feias, horripilantes. Não pense que o diabo vai tentar o irmão com a descabelada, desdentada, fedorenta, subaquenta. Não, é 3 em 1, 3 em 1. 3 em 1. Dalila, mulher de Potifar e Jezabel. Não pense que ele te tentará com o cansaço. Não, ele te oferecerá prazeres. É a taça de ouro, mas dentro é imundície e abominações. João está olhando e está dizendo, eu quero entender o que é isso. Aí está escrito na testa, mistério, ocultismo. Aí no versículo 6 ele diz assim, eu vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Espera aí, lá atrás ela tem vinho, aqui ela tem sangue. Por quê? Porque ela tentou seduzir a igreja. Como ela não conseguiu pela sedução, aí agora ela vai tentar pela perseguição. E eu lhes digo uma verdade pelo que eu tenho estudado. Aqui há mestres nessa igreja que pode confirmar o que digo, pode perguntar depois. O diabo tem essas duas armas contra a igreja, perseguição e sedução, e a sedução é mais perigosa do que a perseguição. A sedução ela vem no disfarce, a perseguição já é na cara. Então, às vezes, alguns crentes precisam ser perseguidos para que a sua fé seja evidenciada. Ela começa com a sedução, mas não vence a igreja. O que ela tem agora? O sangue dos profetas derramando na boca, o sangue dos santos. Porque ela conseguiu matar. Eu disse ontem e repito hoje, a cada 3 minutos morre um crente por não negar o nome de Jesus no mundo. Já que eu não consegui seduzindo, eu vou tentar destruir a igreja perseguindo. No Brasil é das duas formas, perseguição e sedução. Aí João está admirado com o falso sistema e dizendo, o que é isso? Até João está quase sendo seduzido. Aí o anjo diz assim, eu vou te explicar, calma.
Você está encantado com tanta grandeza? Você está encantado com tanta aparência? Eu vou te explicar. A besta que viste foi, a besta que ela está montada, a besta que viste foi, já não é em nosso tempo, e há de subir do abismo, virá. Ou seja, o sistema anticristão já foi, não é no reinado do anticristo ainda, porque a igreja está na terra, mas ainda há de ser. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, se admirarão vendo a besta que era, não é, mas virá. Era oposição a Cristo abertamente, não é, não tem oposição abertamente na maioria dos países, mas será oposição a Cristo abertamente. O reino do anticristo. Por isso João diz que o espírito do anticristo já opera desde aquele tempo. Aí no versículo 9 o anjo diz: aqui está o sentido, mas é preciso ter sabedoria. João está no céu, diante de um anjo, em espírito, e o anjo diz: aqui tem que ter inteligência. Então tu cuidado com esses pregadores que andam criticando teologia, tá? Teólogo é simplesmente alguém que sabe mais do que tu sabe. Sabe o que você não sabe. E como ele é alguém que sabe o que você não sabe, em vez de criticar o que ele sabe, fala para ele que você não sabe, que ele vai te ensinar o que você não sabe. Mas tem que ter sabedoria, João. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais ela está assentada. São 7 reis, versículo 10. Montes e reis na Bíblia é autoridades, governos, impérios. Daniel explica isso, o Apocalipse explica isso. Então entenda-me, por favor, que esse sistema é realidade, mas não é novidade. Quem está me entendendo diz amém. Eu estou tentando passar para tu o que o anjo passou para João. Daqui a pouco você vai dar muito glória. Calma aí, assembleano, calma aí. O anjo está dizendo, ela não está montada sobre a fera? Sim. Essa fera não tem 7 cabeças? 7 montanhas, 7 reis, 7 impérios. Aí você lembra dos impérios que se opuseram ao povo de Deus: Egito, Pérsia, Assíria, Grécia, Babilônia, Roma. Falta um, pastor. Sim, vai vir. A igreja vai, aí ele surge. O Espírito já opera. O palco já está preparado, ele está doidinho para aparecer, mas a igreja está aqui. E enquanto a igreja está aqui, ele não pode mostrar os dentes. Mas quando o Espírito Santo tirar a gente daqui, aí ele vai fazer a festa. Mas enquanto a representatividade do reino de Deus está na terra, anticristo não opera do jeito que quer. Porque a igreja, pelo Espírito Santo nela, se opõe. É o que eu falei ontem, e eu não vou repetir, vou sim. É a gente daqui para lá. E diz que convém que ele venha, versículo 10, mas durará um pouco de tempo. Versículo 14 está antecipando o que vai acontecer no capítulo 19, a batalha com o Senhor Jesus descendo dos céus. O versículo 15 explica as águas de onde ela sai, que são as nações. O versículo 16 diz algo interessante, é que os homens que dão poder a esse sistema vão se levantar contra ela, vão deixá-la desolada e nua, comerão a sua carne e a queimarão no fogo. João está vendo que todo esse sistema será abandonado pelos homens, quando esse sistema de nada mais valer. Assim é o mundo. E diz o versículo 18: a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A mulher que viste
é uma grande cidade, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, sobre os grandes líderes da terra. O sistema apoiado por grandes homens, por grandes líderes. Um sistema organizado que tem o apoio de grandes líderes de várias nações. Mas no capítulo 18, propriamente dito agora, é apresentado a João a cidade. O 17, uma mulher, contrastando com a noiva, igreja. No 18, uma cidade, contrastando com a nova Jerusalém. Consegue me entender até aqui? Diz amém. O capítulo 18 mostra o juízo. Como se deu o seu juízo? O capítulo 17 resume sua queda. O capítulo 18 detalha a sua miserabilidade, porque o juízo de Deus vai alcançá-la. E o versículo 2 diz: caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios. Ela era abrigo de todo espírito imundo e refúgio de aves imundas e aborrecível. Olha só que coisa interessante. Agora começa a expor. O capítulo 17, a Babilônia é desvendada. 18, ela é destruída. E onde há destruição, desordem, caos, os demônios gostam. Os demônios habitam ali. Então, pelo amor de Deus, organize o que está desorganizado na sua vida. Legalize o que está ilegal na sua história. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Caiu o sistema da falsa religião. Caiu o sistema político que se opõe a Deus. Caiu o sistema que se opõe à igreja. Se tornou a habitação de demônios. Versículo 3 fala os motivos. Versículo de número 4 tem uma advertência de Deus. Olha o que diz o versículo 4: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Por quê? Porque tem crente sendo seduzido pelo vinho da prostituição desse sistema. Tem crente sendo seduzido pela taça de ouro, que tem abominação dentro da taça. Tem crente seduzido por estar por cima. Tem crente sendo seduzido pelas propostas de Satanás e abrindo mão do propósito do evangelho. Mas Deus é tão misericordioso que o sistema já caiu e tem crente insistindo: não, eu acho que dá. E Deus diz: sai do meio dela. Não fica junto, não compactue, não feche contrato, não abrace, não namore, não case. Se afaste de tudo aquilo que se opõe ao meu propósito. Não há comunhão entre luz e trevas. A Bíblia diz que o Espírito de Deus tem ciúmes de nós. Por que eu tenho que sair? Primeiro, porque Deus está mandando. Segundo, para que não sejas participante dos seus pecados. Tem crente sofrendo por causa de alianças. Será que eu estou pagando meus pecados? Não, tu está sofrendo junto com a consequência do outro que tu se agarrou. Eu falo nesse livro sobre o jugo desigual. O que era para aquela pessoa colher sozinha, a moça de Deus, o rapaz de Deus, vai colher com ele ou com ela, porque se tornou um só. Para que você não seja participante dos seus pecados e você não incorra, ou seja, não seja atingido pelas pragas que virá. Por quê? Porque Deus vai julgar esse sistema. Deus vai derrubar o que se opõe a ele e tu vai junto. Mas ele é misericordioso e diz: sai dela, povo meu. Versículo 6 diz: eu vou dar a esse sistema em dobro. Todo governo que se opõe a Deus vai sofrer em dobro o que fez a igreja sofrer. Que é isso, pastor? Misericórdia. Que córdia, irmão? Justiça. No tempo certo, está escrito no versículo 6. Olha o que ela dizia, olha o que esse sistema diz no versículo 7. Vê se não tem um monte de crente alinhado a esse sistema. Aliado a esse sistema.
Ela se glorificou, ela se glorificou, ela se glorificou, e em delícias esteve, e foi-lhe outro tanto de tormento e pranto. Por quê? Porque ela dizia em seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva, eu nunca vou chorar. Lembrou não do crente? Eu vou te lembrar, o crente é o crente que olha para o espelho e diz: quão grande és tu, quão grande és tu. É o crente que canta para si na frente do espelho. É o crente que diz assim: caí? Eu? Nunca. Prova não é para mim não. Esses crentinhos aí, eu não. Eu sou filho de crente, essas coisas não pegam em mim. Deus não tem neto não. Filho de crente não é neto de Deus. Eu nasci na igreja, eu nasci na igreja. O diabo nasceu no céu e vai para o lago de fogo. Imagine para onde tu vai. Se alegra minha alma, rico estou, abastado eu estou, nada me faltará, eu sou o meu pastor. Soberbo. Cada crente que bate no peito, cada crente que é muito eu. Lembra quando Deus colocou o povo na terra, antes do povo entrar na terra, e quando o povo entrar na terra prometida, Deus disse assim: Amorreu, que vai morrer mesmo, Jebuseu, Ferezeu, Eteu, ainda bem que não tem Eliseu, tudo que tem eu, tudo que tinha eu, Deus disse: mata, espada no bucho, corta a cabeça, tudo que tinha eu, mata. Paulo escreveu: aquele que pensa, não é aquele que está, é aquele que pensa, não é aquele que está, é aquele que pensa está em pé. Cuidado, para que não caia. Eu acho que foi Spurgeon. Ele desceu do púlpito e alguém disse: você pregou demais, tu é o cara. Foi Spurgeon? Aí ele disse assim: o diabo tinha me dito isso. Pegou não? Eu repito: você pregou demais, você é o cara. O diabo me disse isso. Ou seja, tu está igualzinho Satanás. Em um dos seus livros, Lições aos meus alunos, ele também ensina: ao subires à tribuna, suba de cabeça baixa. Ao assumires o microfone, assuma de cabeça baixa. Já estou parafraseando. E assim você descerá de cabeça erguida. Mas se você subir de cabeça erguida, vai descer de cabeça baixa. Quem estiver ligado a esse sistema é assim: eu. E aí, meu irmão, Deus vai abatê-la. Diz o versículo de número 21, do capítulo 18: e um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia. Assim como essa pedra caiu, a Babilônia também cairá, e ela não mais será achada. Sabe o que está sendo profetizado aqui? Todo o sistema que em todo o tempo veio se levantando contra o povo de Deus desde Babel e contra Deus, vai cair por terra, e só a igreja vai permanecer. Quem pode dar glória a Ele? Diga comigo: Deus, para de graça, Deus está no meio dela. Diga: no meio de nós, e não seremos abalados. Oh, glória! É um sistema político, é um sistema governamental e um sistema religioso e pecaminoso. Olha o que diz o versículo de número 22 do capítulo 18:
Eu já passei o 17, estou encerrando o 18 para a gente chegar no 19, aí termina a mensagem. Porque se eu li o 19, tem que terminar no 19. 22, 21, 22. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, e de músicos, e de flauteiros, e de trombeteiros. Não vai ter música mais. Deus vai silenciar as falsas músicas. Glória a Deus. Porque o sistema se vale da música que toca a alma para seduzir nossos jovens. Música é arte. Arte é cultura. E música, arte, só pode ser adoração se falar o nome do adorado. Lembra de ontem? Porque dele fonte, por ele processo, para ele destino são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Salmo 22, 25 diz: a inspiração do meu louvor vem de ti. Louvor só é aquilo que é inspirado por Deus. Aí tem umas músicas aí, eu estou apaixonado por você, Jesus. Ainda chamou de Jesus, mas tem outras que é, eu estou apaixonado, você anda comigo, eu sento e durmo, não dorme, né? Eu sento e durmo pensando em tu e tal. O que é isso? Adoração, né? Não, é romance, tu está cantando, pensando na namorada e está dizendo que é para Jesus. O diabo já conseguiu tirar o nome de Jesus de muitas das nossas músicas. Meu pastor me chamou e disse: ó, para de falar o nome do povo aí que tu está contra, mas continue falando contra os erros. Então eu vou falar contra os erros, não vou citar nome. Mas se falar meu nome, eu falo deles também. Brincadeira. O diabo se vale disso e Deus está dizendo que vai silenciar tudo nesse sistema. Tu está pensando que já entendeu a mensagem todinha, entendeu nada. Irmão, eu queria pregar outra mensagem, Deus mandou eu continuar nisso aqui. A gente está no aniversário da igreja, 72 anos, então eu tenho que falar de igreja. Deus está querendo que alguém aqui quebre aliança com algum tipo de sistema. Deus está querendo que alguém aqui entenda, sai dela, não faça mais esse tipo de aliança. E Deus sabe que tem gente em dúvida o que é verdadeira igreja. Tu está aprendendo primeiro o que é a falsa. Deus vai silenciar a falsa igreja. E nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e o ruído das pedras não mais se ouvirá. Deus vai silenciar a influência, o trabalho desses lugares, e a luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou arrancar as famílias. O sistema não mais seduzirá as famílias, porque o sistema está de olho em nossa família. O sistema está de olho no seu namoro, no seu noivado, no seu casamento, mas o sangue de Jesus tem poder sobre a nossa casa. Nessa falsa igreja, nesse falso sistema, nesse governo, se achou o sangue dos profetas e de todos os santos. Deus vai se vingar dos que foram perseguidos. Quando o capítulo 17 desvenda, João está vendo a mulher e está assustada, que diabo é isso? Aí o anjo vem e explica, é isso, isso e isso. Então no 17 é desvendada, no 18 é destruída, e no 19 ela é desdenhada, rebaixada. Entendeu não? Ela vira motivo de zombaria. E quem zomba?
a igreja. É sério. Quem zomba? A igreja. Está lá os camaradas se cortando. Baal, Baal, Baal. Aí Elias, eu acho que ele foi no banheiro. Baal. Eu tenho uma versão que fala isso, eu acho que ele foi no banheiro. Elias zombando de Baal. Baal, Baal. Quem sabe ele viajou, gritem mais alto. Baal, Baal. Eu acho que ele está dormindo. Baal, Baal. E Elias zombava. Aí Elias disse, chega, Senhor, eu sou o teu servo, tu és o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que escolheu esse povo. Mostra para eles que só tu és Deus. Irmão, tem vezes que Deus trabalha só para zombar. Eu reparei ele em bola, gente. O Salmo de número 2 diz que Deus se rirá das nações que se opõem. Irmão, a Babilônia que tanto perseguiu a igreja, esse sistema tão sujo, fétido, horroroso, demoníaco, infernal, que tanto fez a igreja sofrer. Aí João diz, depois destas coisas, irmão, olha que coisa linda, maravilhosa e perfeita. Deus vai destruindo o sistema do maior. Deus vai destruindo o sistema do menor para o maior. Capítulos 15 e 16, os que têm a marca da besta. Capítulo 17 e 18, a prostituta que é a grande Babilônia. Capítulo 19, o anticristo e o falso profeta. Capítulo 20 e 21, Satanás é preso e lançado no lago de fogo. Então Deus vai destruindo do menor para o maior. Povo, Babilônia, anticristo, falso profeta e o chefão. Olha o capítulo 19, depois dessas coisas, ouvi no céu. Eu disse que do capítulo 4 ao 18, quem não é citada na terra? A igreja. Eu disse que do 4 ao 18, quem não é citada na terra? A igreja. Mas no 19, ouvi no céu uma grande voz, de uma grande multidão que dizia, aleluia. Salvação, glória, honra, poder, pertence ao nosso Senhor Deus. Quem é que canta aleluia? A igreja, a multidão dos salvos agora estão cantando. Aí agora eu entro na mensagem para a gente concluir. Olha a diferença da igreja verdadeira. Olha o que é a igreja verdadeira. O 17 e 18 fala da igreja falsa. Na igreja verdadeira o Senhor é nosso, não meu. Capítulo 19, versículo 1. Glória, honra, poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Versículo 5. Saiu uma voz do trono que dizia, louvai ao nosso Deus. Então diga, Deus não é meu, é nosso. Eita. Por isso que a gente está virando Jebuseu, Amorreu. Porque a gente temos oferecido um culto egocêntrico. Cadê a minha bênção? Eu quero a minha bênção. Jesus, aquela bênção que eu já te falei. Me dá a minha bênção. Jesus, aquela bênção que eu tanto chorei. Eu quero a minha vitória, eu quero o que é meu, o que tu prometeu para eu quero o que é de eu, e tudo é eu. Tu tá sozinho? Tu é desigrejado? Tu tá sozinho? Não. Não tem irmão do teu lado? Tem. Não tem irmão do outro lado? Tem. Então não é eu, é nós. É nós. Não é meu Deus, é nosso Deus. Eu tenho que chegar primeiro, senão eu não acho vaga no estacionamento. Então, que o outro carro que se exploda, o meu. Eu tenho que chegar cedo, porque aquele lugar é meu. Tu virou bicho agora, marcando território, irmão? Eu gostei que aqui ainda é banco, ó.
Os irmãos juntinhos aí, ó, no outro. Todo mundo perfumado, juntinho, bonitinho, né? Mas tem igreja, lá, nossa igreja é poltrona. Eu falei para o presidente que ia dar problema, e deu. Porque o presidente disse, irmão, cada um de nós aqui vamos dar uma poltrona. Aí tem o braço. Hoje mesmo eu briguei com o pastor ali por causa do braço. Eu botei o braço, ele botou em cima do meu e peguei uma vaguinha para mim lá. É assim lá na igreja. É assim lá na igreja. Os crentes põem o braço primeiro para o outro não colocar o braço depois. Ô irmão, eu queria pôr meu braço aí, mas eu botei o braço primeiro. Nós estamos muito assim. Tu vai ficar com raiva de mim, não? Os cantores não vão ficar com raiva de mim, não? Certeza? É porque as músicas é tudo eu. Irmão, eu sou esposo de cantora. Meu irmão é cantor. Minha sogra é cantora. E eu falo direto, tem muito eu nessa música. Minha bênção chegou. Deus, Deus meu. Tudo está, toca não, irmão, está tão difícil para mim, é tudo eu. Não, irmão, ok, tu pode cantar assim sua experiência, tem música que são expressões de experiência, mas a gente está num culto, e o culto é comunitário. Ó, Pai, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. O pão de cada dia dá-nos hoje. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos. É nós, irmão. Às vezes nós vamos orar e falamos assim, Senhor, aqui está teu... E tem crente que vai orar pregando para Deus, a tua palavra, só falta o fundo musical do Gideão, a tua palavra diz que é isso, e eu. Não, irmão, orar é dialogar, conversa com o papai, conversa, entendeu? Tu está querendo desviar? Fala para ele, eu estou querendo desviar. Está querendo pecar? Fala para ele, Senhor, eu estou um pecador, eu estou pecando aqui demais, Senhor, repreende eu, usa o pastor para trazer a lenha na mensagem para mim, fala tudo para ele. A gente tem o costume de murmurar o dia todo, aí coloca lá no Facebook, se sentindo triste. Vai orar, irmão. Aí vem para o culto, o pregador diz, quem está sentindo? Levanta a mão quem está sentindo. Aí você diz, eita glória, eu creio. Mentira, você não crê, se murmurar o dia todo. E está dizendo que crê na hora do culto? Não, fala a verdade, eu não creio. Aí o culto comunitário te sara, porque a vitória é do povo de Deus, a vitória é nossa, é do povo de Deus. Aí você diz, a vitória é nossa. O culto é comunitário. Então, na igreja, olha o louvor da igreja, da multidão de salvos, o Senhor nosso. A igreja é constituída por multidões. Versículo 1, vi como voz de multidão. Versículo 6, ouvi voz de grande multidão. Voz como voz de grande multidão. É muita gente cantando, sabe o que é isso? A igreja também é composta de multidões. Algumas igrejas têm idolatria a números, numerolatria. Mas outros crentes têm numerofobia. Deus não precisa de tantos crentes. Deus não precisa de tanta gente. Precisa não, mas conta. E Ele conta com essa multidão aqui para fazer a obra dele. O Senhor colocou Adão para governar a terra. O cabra não deu conta de governar o jardim. Aí escolheu Noé para, através da sua família, povoar a terra. Chamou Abraão e disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isaías capítulo 6, profético para o fim. Toda a terra está cheia da sua glória. Você pode não ver na sua frente, na sua cidade, na sua rua, no seu país, mas tem multidões e multidões que estão se entregando a Cristo neste exato momento. Quando você chegar no céu, tu vai ver um coralzão grande. Irmão,
Eu estava ouvindo essas músicas de coral aí, eu dizia, meu Deus, onde é que esse povo vê coral? Onde é que esse povo vê coral? E aqui está dizendo, está dando uma ordem. Aleluia! É uma ordem. Louvai ao Senhor! E aí o que acontece? Os crentes cantam, a igreja louva. E a voz do trono diz, louvai o nosso Deus. Então eles vão cantando, aleluia, salvação, glória e honra pertencem ao Senhor nosso Deus. Eu não sei a melodia, mas tem adoração. E nem sempre adoração tem que ser música. Tem gente que canta sem adorar. E tem gente que adora sem cantar. Então as expressões estão sendo usadas em adoração, multidões estão cantando. Na visão de João, ele está vendo antecipadamente o que a igreja cantará, o que a igreja fará. Então a gente vai cantar num grande coral, igual Shirley Cavalhais falou. Eu vou cantar naquele lindo coral. As irmãs gostam. Quem é que vai cantar naquele coral? Eu vou cantar naquele lindo coral. Ah, ainda bem que tem essa parte, né? Senão eu já estava errando. Você também vai cantar. Vou repetir. Você também vai cantar. Tem crente que é ruim, nem entende. Você também vai cantar. É nós. Agora é o seguinte. Deus está sendo louvado e está tendo ordem de louvor. Então, irmão, quando a equipe de louvor estiver cantando, tu está ensaiando para cantar lá. A equipe de louvor ensaia para cantar aqui e lá. E tem os irmãos que cantam tão ruim que ensaia só para cantar lá. Mas a equipe de louvor ensaia para cantar aqui. Aí tem crente, aqui eu não vi, acho que eu não observei direito ou não vi mesmo. Mas em muitas igrejas a equipe de louvor se preparou, orou, consagrou, né? Jejuou, né? Acredita, eu creio, Jeová. Jejuou, ensaiou, leu Bíblia, escolheu a música para cantar com a igreja. Aí tem irmão que senta. Aí tem irmão que não canta nem com a letra ali. Aí o ministro diz, irmão, abra a boca, irmão, louve. Aí vem o pregador bíblico. Eu pessoalmente não tenho o costume, mas acho que eu vou mudar. Eu pessoalmente não fico mandando o povo da glória. O pregador pentecostal, ele gosta de ouvir o glória a Deus. É gostoso, irmão, é bom, faz a gente virar mais crente aqui pregando. Igreja que não dá glória diante de um pregador pentecostal, para ele é uma tortura. Só aí, perceba que a igreja aqui recebe a ordem e obedece. Aleluia, louvai ao Senhor. E obedece, a igreja diz, salvação, glória, honra, poder, pertence a Ele. Aí vem o versículo 3, aleluia, de novo, louvem ao Senhor. Aí vem o versículo 4, os anciãos dizem amém. Aí o versículo 5 diz, saiu a voz do trono, louvai nosso Deus, seus servos pequenos e grandes. E a igreja vai louvando. Aí a ordem vem do versículo 1 ao 4, aí no 6 vem o resultado. Ouvi uma grande multidão, como que a voz de muitas águas, dizendo aleluia, pois o Todo-Poderoso reina. Aleluia. Ou seja, os pentecostais têm isso, irmão. Quem crê dá glória, oh glória. Quem crê diz aleluia, oh aleluia. Então a gente pentecostal, com todo o respeito que eu tenho às outras igrejas, mas a nossa igreja com a liturgia pentecostal, eu acho, Eliseu Rodrigues, pessoalmente acho, que a gente no céu, no momento da adoração, a gente vai ter mais facilidade que umas igrejas aí. Eu não disse nada. Eu estou dizendo que a gente já está acostumado. Quer ver, ó? Quem crê dá glória a Deus? É automático, irmão. Aí a gente vai chegar lá no meio dessa multidão e já pensou e se repete isso aqui? Vai sair a voz do trono. Louvai ao Senhor. Isso. Só que tem uns crentes que vai dizer amém. Aí de novo, 4 aleluias. Louvai ao Senhor. Aleluia. Amém. Então é melhor tu pegar o nosso sistema. Cola em nós que é sucesso. Por quê? Porque o sistema aqui é ordem e obediência. Louvai.
mas como a igreja já está acostumada a louvar, ela louva. Oh glória, oh aleluia. Agora entenda que a igreja é representada numa imagem de maturidade. Diz o versículo de número 4, 24 anciãos. E os 4 animais está falando de Ezequiel 1, de Apocalipse 4 e 5, onde fala dos seres, ou 4 rostos ou 4 animais: o rosto de homem, o rosto de águia, o rosto de boi, o rosto de leão. É muito bonito, irmão. Aí ele vira assim, leão, vira assim, homem, vira assim, águia. Imagina tu vendo um negócio desse. Se for literal, pode ser representativo, mas vão estar vendo os animais cantando. E os 24 anciãos. Então os animais representam Cristo em cada registro de evangelho. Porque não existe 4 evangelhos, existem os 4 registros do evangelho. Então no rosto do leão está Mateus, Cristo rei. No rosto do boi está Marcos, Cristo servo. No rosto do homem está Lucas, Cristo homem perfeito. E no rosto do leão, já passou, no rosto da águia está João, Cristo, o de cima, o divino, o verdadeiro Deus. E ali estão adorando, que o evangelho é adoração a Deus. Mas também tem os 24 anciãos. 24 dividido por 2. Oh, bom de matemática. 24 dividido por 2, 12. A igreja do Antigo Testamento constituída em quantas tribos? 12. E a igreja do Novo Testamento baseada sobre quantos apóstolos? 12, 12 com 12. 24, os 24 anciãos representam a igreja do Antigo Testamento e a igreja da graça, que somos nós, adorando o único Deus. Você pode dar glória a Deus? Pode. Porque quando a gente imagina a igreja do Antigo Testamento junta com essa igreja do Novo, que é dos apóstolos para cá, e eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. E cada porta da cidade é o nome das tribos de Israel. E cada base do fundamento da Nova Jerusalém são os 12 apóstolos do Cordeiro. Então perceba que novamente o céu fala das 2 igrejas. O que tem a ver as 12 tribos com 12 apóstolos com a igreja? Tudo, né, irmão? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Adão, 7, Enos, Noé, Sem, Abraão, de Abraão, Isaac, de Isaac, Jacó, de Jacó, 12 filhos, 12 filhos, 12 tribos, 12 tribos, Israel, e de Israel veio Cristo e a palavra. De Cristo e da palavra, 12 apóstolos. Um desvia. Levanta Matias, Matias silencia, entra Paulo, o evangelho é levado à Europa, chega na Inglaterra, chega nos Estados Unidos. Os protestantes chegam aqui primeiro, mas só fazia culto com os europeus, porque para eles só vai para o céu quem foi predestinado. Filho de crente já está salvo. Então para que pregar para esses brasileiros um monte de índio? Para que evangelizar? Aí Deus disse: não, eu tenho um povo no Brasil. Aí Deus manda 2 homens, Daniel Berg e Gunnar Vingre. Começa a orar na rua, começa a orar por batismo no Espírito Santo. Aí a igreja pentecostal acredita no evangelismo, começa a evangelizar. Nos cultos dos europeus, só quem era inteligente pregava, mas quando chega o pentecostalismo no Brasil, a escrava ou a serva ou a empregada estava pregando para a patroa. Aí à noite a patroa estava no culto: eu aceito Jesus como meu Salvador. Aleluia! E assim a gente está aqui hoje comemorando. Essa igreja está com 72, mas o evangelho pentecostal no Brasil já passou de 100. Aleluia! Começou lá no Gênesis, e um dia todos nós estaremos diante do trono, adorando o único Deus.
Alguém está sentindo o que eu estou sentindo aqui? Se você pode, faz isso. Levante a mão e dê glória ao único que merece. Oh glória! A igreja é representada na imagem da maturidade. 24 anciãos. Quem é João? Um ancião. Quando ele está na ilha de Patmos é 95 aninhos de idade. Os 24 anciãos, o que lembra? Maturidade. Como eu fiquei empolgado aqui, o irmão, o pastor que deu a palavra de oferta, o pastor disse, é um mestre que nós temos, é o nosso professor. Estudando espanhol, eu falei, aí eu tenho que estudar também. E pessoas maduras têm para nos ensinar, irmão. Não fique empolgado com esses reformodinhos aí da internet, não. Esses pregadorzinhos Nutella, não. Escuta quem tem experiência. Escuta seu pastor, escuta sua liderança, quem tem uma mensagem madura, bíblica para te fortalecer. Se Jesus apresenta para João uma representatividade madura da igreja, o que a gente quer com esses modismos atuais? Tu está preparado para dar glória a Deus? Olha o que diz o versículo 5. Saiu a voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, todos os seus servos, e vós o que o temeis, tanto pequenos como grandes. Tu lembra como eu falei, como eu expliquei, Deus destruindo o sistema diabólico? Deus vem destruindo do menor para o maior. Os que têm a marca da besta, a Babilônia, o anticristo, o falso profeta e o próprio Satanás, do capítulo 15 ao 20. Mas quando você chega na dimensão do céu, Deus também, do menor para o maior, vai estabelecendo adoradores, tanto pequenos quanto grandes, adorem aquele que está sentado no trono. Esse é o nosso Deus. Esse é o Evangelho. Essa é a verdadeira igreja. E você faz parte dela. Se não, você precisa fazer parte dela. Fique em pé. Porque o mesmo Senhor descerá nos céus, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Eu gostaria que vocês cantassem aqui aquela música, Vem Jesus, vocês cantaram muito lindo. E com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, subiremos juntamente com eles. E nos ares nos encontraremos com o Senhor. Cristo virá a segunda vez para aqueles que o aguardam. A igreja que canta em Apocalipse 19 é a igreja do arrebatamento. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Não nos deixe ceder ao sistema. Somos a tua noiva, nos mantém preparados. A gente quer ouvir o toque da trombeta. Perdoa nossas falhas.